coisa, irmão, a melhor coisa na vida de um crente é ele ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem conhecimento da palavra, sem entendimento da palavra, que é a mesma coisa de ter fé, é impossível agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus se tivermos fé. Se não tivermos fé, não agradamos a Deus. Isto está escrito na sua palavra, Hebreus 11:6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí no próximo verso fala que Deus se agradou de Enoque. Como Deus se agradou de Enoque? Deus se agradou da fé de Enoque. Deus se agradou do conhecimento de Enoque. Deus se agradou do entendimento de Enoque. Eu sempre friso, quando falo de entendimento, eu gosto de frisar o que aconteceu com aquele centurião no Novo Testamento, quando Jesus se maravilhou com o entendimento daquele homem. Tanto o entendimento de cura que ele tinha, como o entendimento de autoridade que ele tinha. Quando ele foi procurar Jesus, e Jesus disse que iria com ele à sua casa, ele disse a Jesus que não era necessário. Disse: Senhor, não é necessário ires à minha casa, está debaixo do meu teto. Não é necessário. Somente uma palavra tua e o meu servo ficará curado. E Jesus se expressa e disse: nunca vi tanta fé em Israel. Mesmo o povo, os filhos do reino, que era o povo judeu, Jesus não havia visto tanto entendimento concernente à cura e concernente à autoridade. Porque Jesus, ele falou de autoridade, porque ele disse: olha, Senhor, eu sou um homem que tenho autoridade, eu digo ao meu servo, vai, ele vai, vem, ele vem, faça isso e ele faz. Então não é preciso que eu vá à minha casa, lança uma palavra. Então ele entendia o que era autoridade espiritual. Amém, irmão? E a igreja não entende, poucas pessoas entendem o que é autoridade espiritual. E é necessário essa autoridade espiritual, o entendimento dela para que Deus se agrade de você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E quando eu falo sobre o verso subsequente, é o verso 7, que ele fala sobre Enoque, que Deus se agradou de Enoque e arrebatou Enoque. Vamos para lá, para Hebreus. Que sabe, alguns irmãos estão mais perdidos que indo na cidade. E aí você vai entender o que eu estou falando. Alguns já sabem, outros estão tempo bêbado em tiroteio, né? Hebreus 11. Na galeria, que chamamos a galeria dos heróis da fé, e aí, quando a gente fala dos heróis da fé, a gente parece que se exclui dessas pessoas, né? Parece que não temos a capacidade que eles têm. É a mesma coisa. Essa palavra heróis foram homens que colocaram. Homens que não tinham o entendimento que deveria ter. Porque fé, todos nós temos que ter. Amém, irmão? Se tivermos a fé necessária, nós somos semelhantes a Noé, somos semelhantes a Abraão, somos semelhantes a Moisés, somos semelhantes a Abel. Amém, irmão? Ou não? Somos semelhantes a eles. Se eles são heróis, nós também somos heróis. Agora, não é dizer que eles são heróis e nós não somos heróis. Agora, não somos heróis se não tivermos a fé que eles têm, se não tivermos a fé que eles tiveram, né? Hebreus 11. Verso 7, o verso 7 fala de Noé. Vamos buscar aqui Enoque. Verso 5. Um verso antes, não subsequente. Disse: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aí a Bíblia vai no verso 6, que é
que é um segmento do verso 5. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como foi que Enoque agradou a Deus? Crendo, tendo fé, entendendo. O que foi que Enoque pediu? O que foi que Enoque entendia? Enoque entendia que ele não precisava morrer. Em uma época que ninguém pensava desta forma. As pessoas viviam muito, né? Como o próprio Adão. Viveu muito, mais de 900 anos. Mas Enoque, mesmo que ele viveu relativamente muito, não tanto quanto os seus pais, mas Enoque decidiu que não queria morrer. Disse: eu quero ser arrebatado. E muito mais, eu serei arrebatado. Ele entendeu que ele podia ser arrebatado. E a Bíblia diz, olha como diz a Bíblia: pela fé, Enoque foi trasladado. Um dia eu falei aqui, que eu trouxe uma mensagem sobre isso. Enoque foi trasladado, não porque ele era bonzinho, irmão. Um crente que oculta todo dia, uma vez por semana, duas vezes por semana, porque ele era fiel com os seus tributos a Deus como judeu, né? Porque ele era, vamos dizer assim, porque ele era bonzinho. Tem pessoas que pensam que Enoque foi trasladado porque ele era bonzinho. Se fosse só por ser bonzinho, irmão, muitos já teriam sido transladados e ficado lá. Mas não foi por isso. Enoque foi trasladado, foi arrebatado, como a igreja será também arrebatada, porque a igreja é composta de dois grupos: um será arrebatado e o outro passará pela morte. Mas Enoque entendeu que ele não precisava passar pela morte. Em uma época em que não havia conhecimento para isso, ele creu. E a Bíblia diz aqui, no segmento, que isso agradou a Deus. Então, quando você crê, você agrada a Deus. Amém? Quando você tem fé, que é o entendimento da palavra, você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, Deus faz exatamente aquilo que você crê. Amém, irmãos? Então isso é fé, não adianta. Não é porque a gente tem anos de crente, não é? Porque os pais são crentes, não. É pela fé, pelo entendimento que você adquiriu. Amém, irmãos? Então por isso que Enoque foi arrebatado. Não porque ele recebeu privilégios. Não, Deus não é Deus de privilégio. A não ser que Deus privilegie aqueles que entendem a sua palavra, aqueles que creem nele, aqueles que têm fé nele. Esse Deus se agrada e abençoa. Amém, irmão? Então Deus quer se agradar de todos os filhos. Por isso não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos, como os pais às vezes têm, né? Sim ou não? Isaac tinha um filho predileto. Rebeca também tinha. Não. Deus não usa dessa maneira. Deus não usa de injustiça. Isso aí é uma injustiça na família. O pai gosta mais de um, então não gosta mais daquele ali. Aí a mãe gosta mais de um e não gosta mais do outro. Não, isso aí é injustiça. Então Deus não compartilha com a injustiça. Deus ama todo mundo igual. A diferença, se você agrada a Deus ou não, é se você tem o conhecimento que Deus quer que você tenha. Amém, irmão? Por isso que nós temos que entender a palavra, temos que ler a palavra, não depender somente das mensagens nos cultos de ensino como esse, do domingo, não. Você tem que entender a palavra, lendo também a Bíblia na sua casa, reservando um momento especial para você ficar mastigando na palavra, lendo a Bíblia. Amém, irmão? Eu sei que Satanás tem usado muitos meios, não é, para distrair o crente, porque o diabo não tem interesse de distrair o ímpio. Porque o ímpio já é ímpio, irmão. Não é? Se ele seguir com a impiedade dele, ele vai para o inferno, se não aceitar a Jesus.
Então Satanás quer tirar a igreja do seu foco, do seu direcionamento. Ele traz 1000 maneiras. Pode ver, nesse momento agora, muitos crentes, não é poucos, estão em casa de frente à televisão. Alguns vendo novela, sim ou não? Outros vendo a notícia, mas preferiram estar lá em casa. Oxalá que Deus não venha um dia que ele esteja lá na casa deles vendo televisão, né? Porque vai mesmo para um lugar bem feio. Então, essas são decisões que nós temos que tomar. E Jesus disse, olha, por aumentar a iniquidade, irmãos, são sementes de pecado que o diabo lança sobre a humanidade. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O mundo não tem amor, irmão. Está falando do amor que a igreja possui. Ele está falando na igreja, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos crentes vai ficar frio. Eles vão buscar outras coisas, eles vão buscar outros interesses. Porque assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será nos dias em que antecipa a vinda do Filho do Homem. Está entendendo, irmão? Então não adianta, amado. A nossa vida aqui na terra não é para satisfazer o diabo nem a carne, é para satisfazer a Jesus Cristo. Amém? Eu entendo dessa forma. Então a gente falou sobre o pacto com Abraão. Por que Deus precisou fazer um pacto com Abraão? A gente falou da decepção, humanamente falando, de Deus, quando Adão e Eva pecaram, quando Adão transgrediu, né? Quando Eva foi enganada. Por que razão? Eu vou aqui trazer um pouquinho para que os irmãos que não estavam nesse culto possam entender. Até aquele momento, Satanás não tinha poder nenhum sobre a terra. Por quê? Porque não havia pecados entre vamos por assim, a humanidade, que estava aí definida entre Adão e Eva. Não havia pecado. O pecado ainda não havia. E o diabo só pode exercer uma autoridade em determinado lugar quando existe liberação de vontade, quando o pecado é concebido. Então, enquanto não existir pecado, Satanás não tem poder para atuar. Ele não tem domínio. Então, qual é o desejo dele? Era ter a terra como domínio. Ter a terra como domínio. E ele queria, na verdade, tirar esse direito de Deus. Porque Deus fez a terra e dominava sobre ela. É tanto que Deus passou esse domínio para o homem. Pode ver, irmão, quando Deus criou Adão, ele deu domínio sobre a terra, sobre os animais da terra, sobre os mares, né? Os animais dos mares, os peixes, sobre o céu e as aves do céu. Então ele deu domínio sobre todas as coisas. Ele deu como assim uma chave de domínio para Adão, né? E também Eva, sua esposa, depois. Então Satanás, ele não tinha o que fazer na terra. Ele foi expulso do céu com seus anjos, né, que caíram, né, milhões e milhões deles, né, a Bíblia fala de miríades e miríades de anjos, bilhões de anjos caíram com ele. A Bíblia diz a terça parte, né? Não sei, a Bíblia não define quantos milhões, bilhões de anjos existem. Não sabe, mas nós sabemos que são muitos. Porque a Bíblia fala de miríades e miríades, então aí já vem bilhões. E é muito, né? O mundo já está se aproximando a 7 bilhões de pessoas. Amém, irmão? E se existe, vamos por assim, 1 bilhão de crentes, e se apertar muito, sobra aí 500, meio milhão de crentes, né? 500 mil crentes. Para cada crente desse, pelo menos tem um anjo. Já vai aí 500 mil anjos. Então tem muito anjo, não sabe, caiu uma terça parte deles com Satanás. Agora eles vieram fazer o que aqui na terra? Se a terra não havia, o pecado não havia sido legislado ainda, não havia pecado, aí é o momento da tentação. Aí é quando ele projeta, ele mesmo, próprio Satanás, projeta a visita no Éden.
E a visita do Éden era exatamente a iniciativa de Satanás para roubar o governo de Adão e Eva. O governo, irmão, viria através da transgressão e do engano. Adão transgrediu. O que é transgredir? Ele sabia que não devia e fez. Isso é transgressão, porque Deus havia dito para ele, então ele sabia o que Deus havia dito. Eva, o texto é muito claro, Eva não transgrediu, porque ela não conhecia, então ela foi enganada. Então Satanás usa essas duas armas, eleva o pecado de transgressão, a pessoa que sabe que não pode fazer aquilo e faz. Tem muitos crentes, irmão, pecando conscientemente. Isso é um problema, querido. É um problema sério. A pessoa que peca conscientemente, sabendo que está cometendo um pecado. E Eva, ela foi enganada. Quando a pessoa não sabe e é enganado. Isso é duas maneiras. Então, nós vemos biblicamente que Satanás toma o direito de Adão e Eva dessa forma. Quando Adão pecou, leia aí Gênesis 3. Depois do pecado, o verso 7 diz assim, Gênesis 3, 7 diz assim, então, depois do pecado, né? Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Tem um verso aqui na Bíblia, irmão, que eu vou só ler para, às vezes, tem coisa na Bíblia que parece que dá um nó na cabeça da gente. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia com o espírito de entendimento, com o espírito de revelação, para que o Espírito Santo, né, em comunhão com o nosso espírito, possa revelar para nós o que Deus está dizendo na sua palavra. Amém, irmão? Porque no último verso do capítulo 2, por favor, no último verso do capítulo 2, parece que entra em contradição, mas não entra. Diz assim, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E aqui, no verso 7, diz assim, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Se você não entendeu agora, depois você vai entender. E conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Lá não se envergonhavam, e aqui se envergonharam. Qual é a diferença? Então, no 7, é quando o pecado foi revelado. Então aqui Satanás adquire o direito, um direito que ele não tinha, de se estabelecer na terra. Ele não tinha esse direito. Então ele adquiriu esse direito através da transgressão de Adão e através do engano de Eva. Ele conseguiu. E a mesma arma ele usa hoje, irmão. Essas armas ele usa hoje as mesmas. Ele domina através da transgressão e do engano. Porque quando a pessoa é enganada, ele libera a vontade. Uma vez que a pessoa libera a vontade, Satanás tem domínio. A transgressão nem falar. Transgrediu, ele domina. Não adianta. Transgrede, ele domina. Então o verso 7 fala do domínio. Então Deus perdeu o direito. Está entendendo, irmão? Deus perdeu o direito. Adão e Eva deram o direito para Satanás. Porque Deus havia dado o direito a ele. Isso é como uma aliança. Porque numa aliança, irmão, os dois têm o mesmo direito. Mas quando a aliança é rompida, é destruída, perde-se o direito. Então, Deus perdeu o direito da terra. Satanás, o homem também. E ficou na mão do diabo esse direito. Satanás também pegou o direito da morte,
a chave da morte, e ele também pegou o direito da chave do inferno. A Bíblia diz, sim ou não? Ele adquiriu esse direito que antes ele não tinha. Então Deus perde o direito. Diante do fórum de julgamento que Deus abriu no Éden, né? Julgou Adão, julgou Eva, julgou a serpente, que é Satanás. Aí, lá no verso 15, quando acaba o 14, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí o verso 15 diz assim: e porém, falando no futuro, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás, e esta te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu já falei aqui uma vez, irmão, só para que vocês, aqueles que já esqueceram, a gente sabe muito bem que as serpentes sempre rastejaram. Não teve serpente nenhuma que andava em pé igual pessoa. Não tem na história, não tem registro científico, nada. Descoberta arqueológica, nada. Que alguma serpente andava em pé. Não. É porque, na verdade, se falta o conhecimento espiritual na palavra, irmão, aí a pessoa vai pregar qualquer coisa. Vai inventar historinha aqui. Porque a Bíblia interpreta a si próprio. Temos que buscar nela a interpretação dela mesma. Amém, irmão? Não é em outros livros que você vai buscar a interpretação da Bíblia, é nela mesma. Então, o Senhor diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, que é a semente da mulher. E a semente de Satanás feriria o calcanhar. Aqui é um fórum onde Deus estabelece o juízo sobre a terra, disse: maldita será a terra, sobre Adão, sobre Eva e sobre Satanás. Como Satanás se fez como uma serpente, como ele se formou como uma serpente, porque anjos têm poderes de se transformar. A Bíblia diz que Satanás se transforma em um anjo de luz. Então ele não é. Então ele se transforma no anjo de luz. Ok? E aqui ele se transformou numa serpente. Porque Eva não é doida, ela sabia que aquilo ali não era um animal. Ela sabia que aquilo ali era uma forma de um animal. Então é o seguinte: quando Deus ordena o juízo, aí Deus diz assim para a serpente que é Satanás, ele diz assim, que ele seria pior do que todos os animais que Deus havia criado. Por que seria pior? Porque ele iria rastejar como a serpente. Então o que é que você entende? É muito simples, irmão. Ele não rastejava como a serpente, mas Deus deu juízo a cada um. Ao homem, a terra ia produzir espinhos e cardos, o homem iria suar para comer o pão, não é? Em primeiro lugar, ele morreria fisicamente, espiritualmente também. Depois ele disse que iria acontecer: a mulher, multiplicarei as dores de concepção, né? O homem vai dominar você. A serpente, ele diz, que é o diabo, disse: olha, você vai andar rastejando como a serpente, e a comida da serpente você vai comer também, comerás pó todos os dias. Aí nós entendemos, porque aqui está no mesmo texto, no mesmo contexto, irmão, é subsequente
Aí diz assim, ó, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Né? Ferirá a cabeça. Então ele diz, a semente da mulher, que é Cristo, feriria a cabeça. Aonde estaria Satanás para que Jesus ferisse a cabeça? Rastejando. Eu já disse aqui uma vez. Satanás, a semelhança de uma serpente, ele rasteja. Ele não anda como uma pessoa comum, como um ser comum. Ele rasteja. E a altura dele é a altura do pé. Para ferir a cabeça é só levantar o pé e baixar. Amém, irmão? Aí você fere a cabeça. Foi isso que Cristo fez com o diabo. Levantou a cabeça e feriu a cabeça. E o que o diabo fez com Cristo foi morder o calcanhar. Quem entendeu? Mordeu o calcanhar, porque é a altura dele. Meu irmão, mas mordendo o calcanhar, dependendo da serpente, é morte certa. Se é uma serpente venenosa, é morte certa. Precisa morder no coração para matar uma pessoa. Mordeu o calcanhar. O que foi que Satanás gerou para que Cristo executasse? A morte. Só que a morte, irmão, ele gerou a morte, mas a morte foi vencida por Cristo, amém? Essa é a diferença. Cristo não ficou morto com a morte, ele venceu a morte. Porque ele disse, aonde está tu, ó morte? Quer dizer, não conseguiste matar o Criador da vida, onde estás tu? Isso foi o que aconteceu. Agora, amados, precisava retomar a terra. E para retomar a terra, Deus precisava de fazer uma aliança com o ser humano. Eu falei aqui, quando nasceu Abel e Caim, a ideia de Deus era Abel, pode ver na Bíblia, pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício, ali era a ideia de Deus, aliança com Abel. Caim matou, o diabo invade e mata, aí como se Deus tivesse perdido. Aí segue em Noé, porque é sempre a descendência, segue em Noé, Cão sem Jafé, né? Cão, a descendência de Cão cai, já não pôde mais ter aliança ali, porque alguém destruiu a aliança. Se lembra, né? Noé se embebedou e Cão, o Canaã, que é o filho de Cão, cometeu uma atrocidade com o avô. Aí destruiu a aliança. Aí nós vemos só o que? Em Gênesis 12, quando Deus procura Abraão, que era ainda Abrão. Deus procura Abrão para fazer uma aliança com ele. E Deus conseguiu fazer essa aliança com Abrão. Amém, irmão? Então a gente falou aqui sobre isso, sobre essa aliança, que a igreja tem que entender isso, irmão. Porque Jesus, ele renovou essa aliança quando ele veio, amém? Então nós temos aliança renovada em Cristo, que é a mesma aliança que Deus fez com Abraão, amém, irmão? Ela foi renovada, e agora aqueles que não eram filhos, que somos nós, temos a aliança que Cristo fez, não com sangue de bodes nem de animais, mas com o seu próprio sangue. Aleluia. Então, por quê? Porque a ideia de Deus era se encarnar como homem e retomar o que era dele. Vê que trabalho Deus teve que fazer só porque o homem, irmão, caiu, né? Pecou contra Deus. Então Deus procura Abraão. Eu acho interessante aliança, porque é o seguinte, olha, a gente pergunta assim, por que Deus se interessa tanto por nós? Porque quando a gente ora, Ele conversa com a gente. Por
que Ele escuta as nossas petições? Por que Ele obedece aquilo que a gente pede para Ele fazer, se nós cremos nisso? Por que Deus age desta maneira? Porque somos os filhos da aliança. Ele fez uma aliança conosco. Não foi você que procurou Deus para fazer uma aliança. Foi Ele que procurou você para fazer uma aliança. Amém, irmão? Ou seja, Deus se interessa mais por você do que você se interessa por Deus. Essa é a verdade que a Bíblia diz. O grande interessado foi Deus. Deus que procura Abraão. Não foi Abraão que procurou Deus. Deus procura Abraão e conversa sobre uma aliança. Porque se Abraão não quebrasse essa aliança, e Abraão provasse essa aliança, e executasse essa aliança, então Deus poderia mandar o seu filho para renovar a aliança com o seu povo. Senão, não viria. Isso é o que a Bíblia diz. Então, nós podemos entender porque Deus fez o pacto com Abraão. Então, o que Abraão seria? O que Abraão seria? Ele seria a via de Deus para entrar na terra. Então, através de Abraão, Deus entraria na terra e possuiria novamente a terra. Amém, irmão? Por isso que a gente entende certas coisas que de repente não podemos entender. Quando Jesus estava no ventre de Maria, a gente sabe, irmão, que quando Maria recebe o anjo fala com ela, que ela havia sido feita para aquele momento. E ela perguntou como é que vai ser isso, e ele começou a explicar para ela. Maria fica grávida e começa a desenvolver Jesus nela. Vocês acham que como o diabo estava, irmão? Se o diabo era conhecedor de parte da ideia de Deus de retomar a terra, como o diabo estaria? Será que o diabo sabia que Maria estava grávida? Será que ele sabia? Eu vou dizer a você que ele não sabia. Entendeu? Ele não sabia. Por que ele não sabia? Porque nenhuma investida foi feita contra Maria. Ele não sabia. Por que ele não sabia? Porque Maria não foi gerada por um homem qualquer, ou por um ser humano. Então aquela semente que estava em Maria foi colocada por Deus nela. Então Satanás não sabia, irmão. Você crê que se você for um crente verdadeiro, Satanás não sabe o seu endereço? Quem crê nisso? Mas essa amém é uma amém assim de fé, ou é uma amém assim para... Faz de conta que eu entendo isso. Vou repetir. Se você é um crente verdadeiro, você acredita que o diabo pode não saber onde você mora? Você entende isso que estou dizendo, irmão? Tem certeza? Olha, quando Gabriel veio falar com Maria, ninguém ouviu aquela conversa, nem um demônio, nenhum capeta ou filho do capeta ouviu aquele encontro, aquela conversa, porque ali era um ambiente, noutra dimensão, amém? Numa dimensão em que o diabo não tem acesso. Quando o anjo chega ali, a dimensão mudou completamente. Está entendendo, irmão? Muda completamente a dimensão. E ele falou com ela tudo. Você vai ficar grávida, disse como ela que iria acontecer, tudo. O anjo, o capeta veio saber, o diabo veio saber quando o anjo, ou seja, quando os magos vieram a Jerusalém. Aí o diabo usa Herodes. Vá,
Se você é mesmo o rei dos judeus, volte aqui, que vai uma comitiva lá adorar esse Deus. Conversa fiada, ele queria matar, e os magos entenderam que era verdade de Herodes. Aí de noite, você sabe a história, né? Deus deu um sonho aos magos, e disse: olha, volta por outro caminho, vai embora, porque Herodes vai procurar a criança. Ali sim. Aí Deus também fala a José, a Maria: foge para o Egito, porque o Herodes vai querer matar. Ali ele descobriu onde Jesus estava. Entendeu, irmão? Amém, irmão? Crê não, né, vocês, né? Essas coisas assim, não. Essas coisas espirituais demais, não dá para acreditar, não. Aí ele entendeu. Aí veja bem, quando Jesus foi para o Egito, escuta bem, irmão. Quando ele foi para o Egito com Maria, aí o diabo perdeu ele de vista. É tipo assim, hoje no mundo tecnológico, hoje você consegue colocar um sistema de segurança no seu carro, que onde você tiver, né, a sede do sistema saiba onde você está, certo? Ninguém mais sabe, mas a sede do sistema que colocou aquele radar no seu carro sabe onde está o seu carro, sim ou não? É mais ou menos assim, irmão. Se você tem a marca de Cristo na sua vida, o diabo não sabe onde você está. O diabo pode descobrir você, aí vai depender de você para o diabo descobrir. Quem que sabe a maneira, eu já preguei aqui, que o diabo descobre as pessoas? Hein? Claro, quando você peca, ele descobre. Você cometeu um pecado, aí o sensor contrário, Mas tem uma forma mais simples, que às vezes a gente nem percebe, mas é quando você se ira. Eu já preguei isso aqui, sim ou não? Porque a gente está ficando velho, as pessoas esquecem rápido, né? A pessoa não sabe nem se Jesus vai vir mais. Ah, vai vir, é? É mesmo? É, ele vai vir. Puxa vida. Eu pensava que a gente chegar aqui na terra para semente a vida toda. A Bíblia diz: irai-vos. Até aí tudo bem, né? Mas não. Quando você peca, você se descobre para o diabo. Amém, irmão? Quando você se ira, e essa ira leva ao pecado, você se descobre, ele sabe onde você está. Ele pode depois perder você. Você reconhece, pede perdão, aí vira santinho de novo. Aí ele perde você de novo de vista. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque tem crentes que pensam, irmão, que quem tem assim é peteca do diabo. Não. A gente não é peteca, mas se for peteca, é de Jesus. Entendeu? Quem vai lidar com a gente é Jesus, irmão. E se Jesus lida com a gente, se o Espírito Santo trabalha com a gente, o diabo não sabe. Mas quando pecamos, aí ele nos descobre. Por isso que disse João: não pequeis. Por que ele diz não pequeis, irmão? Não, porque é bonitinho não pecar. Por que ele diz não pequeis? Não pequeis. Porque quando você pecar, o diabo vai te descobrir. Ele vai saber onde você está. Então não pequeis. E quando pecardes, já que não é a intenção de Deus que você peque, mas pela sua rebeldia, droga de vida, você peca. Aí procura logo um advogado para resolver o seu problema. Aí você se oculta outra vez. Amém, irmão? Então, nós temos que entender a aliança para entender essas verdades, irmão. A aliança é tão interessante. A Bíblia diz, quando Deus faz uma aliança com uma pessoa, aí Deus olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra, onde estava Ló. Aí Deus, antes de destruir, pegou uma comitiva e foi lá falar com quem? Com quem? Com quem, irmão? Vocês estão com sono, irmão? Ou tem impressão minha?
Falar com quem? Tão fraquinho de voz, né? Vocês não estão doentes da garganta não, né? Foi falar com quem? Foi falar com Abraão. Por que ele foi falar com Abraão se ele é o Deus do céu e da terra, todo poderoso, tremendo? Por que ele foi lá falar com Abraão? Porque ele tinha uma aliança com Abraão. E lá em Sodoma tinha um parente de Abraão lá. Amém, irmão? É como assim, ó. De repente está passando alguma coisa mal e você é despertado e lembra de alguém para orar por alguém, você sabe que tem que orar, aí você nem pensa por quê. É porque Satanás está querendo agir contra certa pessoa que está ligada a você, mas você tem uma aliança com Deus e Deus quer despertar você para livrar aquela pessoa. Amém, irmão? Por isso que ele foi lá onde Abraão estava, nos cavalos de mãe, e disse: Abraão, eu vou decidir destruir Sodoma e Gomorra, essa cidadezinha lá. Tem pecado até nas patas do cavalo. Eu vou destruir lá, todo mundo lá. Aí foi que Deus, Abraão, começou a conversar com Deus. Interessante, irmão. Deus permite você questionar com Ele. Tremendo não é esse Deus? É ou não é? Não, irmão, Deus não é matador não, irmão. Matador é o cão, veio matar, roubar de Deus não, Deus é de conversa. Aí Deus disse, Abraão, disse, Senhor, aí começou lá aquela escalinha, né? Ele disse, não, se tiver 40, destrui não, por amor dos 40. Aí chegou no final, e Abraão, meu chateado, Deus, não fica chateado com o que eu vou te pedir. Conversa de amigo, não é? Sim ou não? De amigo. E Deus ali passeando, conversando com ele. Se tiver 10 pessoas, não destruirei por amor dos 10. Deus ama ou não, meu irmão? Deus escuta ou não escuta as nossas petições? Sim ou não? Só que Abraão foi contar, não tinha. Abraão arriscou. Ló, as 2 filhas, a mulher, já dá quanto? 4, né? Os maridos das mulheres dão 6. Faltava 4. Abraão pensou em quem? Quem sabe na família das mulheres dos maridos das filhas, sim ou não? Usando a massinha cefálica. Mas nem havia, irmão. Se você fizer conta, só havia 3, sim ou não? E se fizer mais conta ainda, só havia 1. Por misericórdia, as filhas saíram agarradas com o pai. Então não havia. Mas eu acho tremendo a maneira de Deus agir, e Ele nos ensina na sua palavra, aqui é a palavra de Deus, Ele está dizendo como é que Ele age, como é que Ele faz, como é que Ele procede, Ele está dizendo para mim e para você como é a aliança que Ele faz, o valor de uma aliança e a responsabilidade de uma aliança. Amém, irmão? É essa maneira que Deus faz. E Deus está ensinando para nós através da sua palavra. Aí quando você entende essa aliança, irmão, a sua conversa com Deus é outra. Sim ou não? Se você tem uma aliança com Deus, irmão, você pode pedir tudo o que você quiser. João, inspirado pelo Espírito Santo, né? Descreve o coração, parte do coração de Deus, quando diz no verso 7 de João 15: se vós estáis em mim e as minhas palavras estão em vós. Se as minhas palavras são entendidas por vós, se as minhas palavras têm gerado fé em vós, pedirei tudo o que quiserdes e será feito. Amém? Tem coisas tremendas de testemunho de aliança. Por exemplo, eu recebi esses dias um testemunho. A minha sogra, a mãe da Uda, ela vive praticamente só. Não tem, porque eu tenho um filho, mas o Henrique não é bem de saúde, não tem quem faça nada para ela. Quando eu estou lá, alguma coisa tem que fazer, eu faço.
Quando não, ele não tem o que fazer. E de repente, o cano da torneira, da pia, começou a vazar. Quer dizer, arrebentou. E ela a irmã Maria é uma crente de Deus mesmo. E ela ligou para a outra falando isso, ela começou com o Senhor e disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém por mim. E o cano estourou, daqui a pouco vai estar tudo bem aqui. Eu preciso dessa torneira. E eu quero que tu mande o seu anjo, que ele conserte aqui a torneira. O que é que vocês acham? Deus quer ouvir essas coisas? Deus quer se preocupar com essas coisas, irmão? Hein? Quer, irmão? Mandou o anjo ajeitou a torneira, tá lá, não pingou mais, não vaza mais, a parede está chutinho. É Deus, irmão. Qualquer coisa, se você tem aliança com Deus, qualquer coisa que você pedir a Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer por causa da aliança que Ele fez com você. O maior sempre protegerá o menor. Ele é sempre o maior. Amém? E nós, em direção a Ele, somos sempre o menor. Então Ele nos protegerá sempre. Amém? Então isso é aliança. Às vezes eu fico triste com pessoas que de repente dizem assim: eu vou abandonar Jesus, porque essa luta, porque isso. Lembre-se da aliança que Ele fez contigo. Lembre-se que você não sai dos olhos dEle. Na verdade, o grande olho não é Brahma, o grande olho é Deus. Aonde você está, Ele está te vendo. Amém, irmão? Quando você cruza a rua, Ele está te vendo. Quantas vezes o carro não te pegou porque Ele estava te vendo? Amém? Quantas vezes o ladrão não te roubou porque ele estava te vendo? Amém, irmão? Amém? Quantas vezes o diabo quis te enfermar e ele estava te vendo? Ele está te vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os filhos dos homens. Somos nós, irmão. E para que Deus está olhando para nós? Para cuidar de nós. Então nós temos que ter muito cuidado em pecar contra esse Deus que fez uma aliança conosco. E está de olhos fitos para nós, dia e noite. Aleluia. Você dorme e o ladrão não consegue roubar a sua casa, porque não acha. Amém, irmão? Não consegue encontrar. Rapaz, mas ontem a casa estava aqui. Não tem nada aqui, nada. Você crê que Deus é poderoso para fazer essas coisinhas, irmão? É, irmão. Então, quando você lança a sua palavra para esse Deus, essas palavras vão formar as coisas. Amém? Porque Deus forma as coisas com palavras. Irmão, Deus só trabalha com palavras. Deus não trabalha sem palavras. Ele trabalha com palavra. Ele trabalha tanto com palavra, irmão, que aqui as palavras se formam carne. Agora me explica, como é que palavras se formam carne? Como é que palavras se formam um homem? E essa palavra, como homem, começa a andar por todos os lugares, hein, irmão? Palavras. Então nós também, temos que agir como Deus age. Usar as palavras que Deus usa. Se você usar as palavras que Deus usa, aí as coisas que aconteceram com Ele vão acontecer conosco também. Amém, irmão? É só você não duvidar. É só você acreditar. Acreditar. Não confie no diabo, não dê confiança a ele. Creia no que Deus diz na sua palavra e pronto. Amém, irmão? Jó disse: mesmo que ele me mate, eu confio nele. Foi isso ou não foi que ele disse? Acabou-se, excluiu o diabo, toda a raça do inferno, excluiu tudo. E os 3 hebreus disseram a mesma coisa. Peraí, ó. Se o nosso Deus tem poder para nos livrar da sua mão, fique sabendo. Foi assim ou não foi? Taxativo. Eu acho, não. Fique sabendo. Agora, rei, ele pode querer não livrar. Então,
se Ele não quiser nos livrar da sua mão, nós vamos tostar igual galinha frita. Não disse isso, não está escrito, irmão. Mas nós vamos morrer frito aí. Mas, ou seja, não é porque Deus escolheu esse tipo de morte para nós que nós vamos se dobrar à sua estátua, fique o Senhor sabendo. Amém, irmão? É confiar ou não é confiar? Acabou, seu irmão. Crente que tem medo de morte não é crente, tem que se converter ainda. Não, eu tenho medo de morrer. Você vai para o céu, irmão. Amém? A não ser que você tenha dúvida. Aí não é bom arriscar não. Vale a pena arriscar. Se tem dúvida, é bom correr mesmo para não morrer. Morrer depois. Mas o crente verdadeiro, ele não teme a morte, irmão. Não teme, não tem jeito. Teme a morte. Ele quer ter mesmo, não consegue. Por quê? Por quê? Porque ele sabe para onde ele vai. Aleluia. E é glorioso quando você sabe para onde você vai. Amém? Então, amados, aqui está mais um pouco para que você entenda. Nós não terminamos ainda esse assunto, mas para que você tenha mais certeza, mais convicção em Deus, na sua palavra, né? Que a aliança de Deus é privilégios para nós, bênçãos de Deus para nós, cuidados de Deus para nós. Amém? Vamos nos colocar em pé. Glória a Jesus.